Unimed, Nani Cia Roupas Brancas, Restaurante Panela de Barro. Olá, programa Tudo de Bom está começando. Hoje eu vou conversar com o Dr. Antônio Sakurai, ele que trabalha com acupuntura, e é sobre acupuntura que a gente vai falar hoje. Doutor Antônio, tudo certinho? Tudo certo, tudo bem. Já faz algum tempo que a gente fez aí uma entrevista, né? Eu não sei se eu falo Antônio, se eu falo Sakurai, qual que prefere? Sakurai, que é o nome de guerra aqui. É o nome de guerra, já está bem conhecido como Sakurai. Agora todo mundo me conhece como Sakurai, não tem como mais. Se eu falar Antônio, ninguém me conhece mais. Ninguém conhece. Cinegrafista aqui, Antônio também, Marco Antônio, então Antônio também não conhece? Nossa, os Antônios são maravilhosos, eu não sei, tiro pelos outros, não por mim, né? Santo Antônio. Santo Antônio, é. Só falta ser de Sagitário aí. Não, é Gêmeos. É boa gente também. Então tá certo, olha, Sakurai. Então a gente vai falar um pouquinho sobre acupuntura. Para a gente começar, então, o que é acupuntura? A acupuntura é um método milenar de tratamento. Antigamente não existiam instrumentos, né, e tal. E acredita-se que essa acupuntura venha lá dos tempos primitivos já, né? Onde a pessoa, sei lá, dizem que a acupuntura surgiu quando alguém, por acaso, espetou um lugar que estava doído com algum espinho e ali uma dor passou. E acho que foi por empirismo, né, que veio vindo e tal, evoluindo, e chegou aos dias de hoje. Hoje está muito sofisticada a acupuntura. Então é um método de cura através de agulhas ou de compressão no local de dor, mas usualmente, tradicionalmente, se usam agulhas. Antes era agulha de madeira, de osso, foi evoluindo. Hoje, nos tempos modernos, temos agulhas de ouro, agulhas de metal, de aço inox cirúrgico, de cobre, vários tipos. Mas o usual, 90% do uso, é de aço cirúrgico. E são todas descartáveis? As agulhas vêm esterilizadas em óxido de etileno para nós e depois de uso é descartada. A pessoa não precisa ter nenhum medo, nenhuma desconfiança quanto a isso? Quanto à contaminação, zero contaminação. Bom, e aí tem aquelas pessoas, né, algumas pessoas que não podem nem ouvir falar de agulhas. E aí como é que fica se precisa fazer acupuntura? Essas pessoas já existe alternativa para isso. Eu acabei de trazer um aparelho laser para fazer acupuntura justamente nessas pessoas. Coloca-se o cabeçote de laser, em alguns minutos está feita a acupuntura, a pessoa não sente nada, é o mesmo efeito benéfico das agulhas. Bom, e a acupuntura, então, o tratamento que ela faria para que tipo de problemas? Olha, a acupuntura abrange uma gama enorme de tratamentos, muitos tratamentos. Então, houve uma estatística, uma época aí que enumerava mais de 700 patologias, mais de 700 tipos de doenças, de distúrbios que podiam ser tratados pela acupuntura. Desde o emocional, o físico, tudo. Emagrecimento, na área de estética. A acupuntura abrange uma área muito extensa mesmo de tratamento. É difícil enumerar. Bom, aqui eu sei que a gente tem um material aqui na mesa, né? Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre eles. Existem agulhas para cada tipo de aplicação. Por exemplo, essa agulha aqui é uma agulha comprida, uma agulha de 70 milímetros de comprimento, de 100 milímetros de comprimento. Então, essa agulha serve para tratamentos onde há, para pessoas muito obesas, né, gordinhas, uma agulha um tanto quanto comprida, né? Nossa, deixa eu colocar aqui assim, ó, Marcão, consegue pegar ela aqui? Vou deixar. Olha o comprimento dessa agulha. Por que tão comprida? Você falou para uma pessoa mais gordinha, mas, nossa, tem que ser bem gordinha, eu não entendo nada. Ou na área glútea, né? Ou uma área que o ponto esteja muito profundo, ou a gente tem que estimular um local ferido lá dentro, né, inflamado. E as agulhas, tem também as agulhas faciais, são as agulhas pequenininhas de 10 milímetros para fazer estética e tal. Essas agulhas também eu uso muito aqui para tratamento de artrose,
diretamente sobre as articulações. São quase indolores, dói um pouco nesse caso sim, né? Porque é uma agulha que vai em cima da articulação, mas quando a articulação está muito inflamada, a pessoa quase não percebe. E há uma regressão muito grande da dor, da inflamação. A pessoa às vezes vem com o dedo imobilizado e com algumas sessões já volta ao movimento normal. Dedo em gatilho, por exemplo, tenho curado, tem dado muito bom resultado. Talvez eu acho que a pessoa não sinta aquela dor de uma agulha normal, porque ela é muito fininha, ela parece fina. Um fiozinho de cabelo. Isso, exatamente. Ela é uma agulha muito fina e o ponto de acupuntura tem a propriedade de não ser sensível a essa dor, a uma picada, porque é um local especial. Já foi medido, esse ponto existe fisicamente, mas tem uma textura diferente, uma condução elétrica, uma condutividade elétrica diferente, é tudo diferente ali. Configura mesmo um ponto de acupuntura. E nesse ponto, quando a gente insere, na verdade, se é uma dor, há mais um alívio do que uma picada. Como a inserção é muito rápida, a gente bate assim e penetra lá rapidamente, ultrapassa os nervos sensoriais, então por isso que não tem a impressão da dor, a não ser que seja muito diferente ou o ponto esteja muito inflamado, mas, via de regra, não dói. Agora, Sakura, vamos supor, a pessoa tem um problema de fígado, um problema de rim, sei lá, qualquer tipo de problema. Eu queria que você falasse assim, não é lá que você vai fazer o teu trabalho, né? Exatamente. Como é que funciona? Existem, se puder pegar aqui, o nosso corpo é como se fosse um circuito elétrico ou um circuito hidráulico. Ele é percorrido de canais de energia. Ou, se a gente for fazer um paralelo com um aparelho elétrico, um painel elétrico, são fios que percorrem o nosso corpo, muitos fios. Esses fios são condutores de energia, eles se ligam, eles têm um circuito fechado. Quando há um problema em alguma parte do corpo, em algum lugar desse fio, correspondente àquele órgão ou àquela área daquele corpo, vem um sinal. Então, quando a gente pontura esse ponto, vai ter um resultado lá. Pode ser um resultado bem distante. O mais clássico que eu costumo dar de exemplo é uma dor de cabeça. A dor está nessa região da cabeça. E a gente funciona aqui e vai resolver o problema aqui. E vice-versa. Existem também pontos locais. Posso colocar pontos na cabeça também, diretamente sobre o local da dor, nos pontos de acupuntura. Não, a dor é uma coisa que você não localiza ela. Está na cabeça, ou na lateral, ou na outra, no topo. Então não tem um ponto ali que a gente vai colocar para sarar. Vai colocar em pontos especiais de acupuntura, correspondentes inclusive ao ponto do pé. Um ponto daqui, um ponto da vesícula biliar aqui, um ponto da vesícula biliar aqui, um ponto do fígado aqui, um ponto do fígado aqui. Entende? Então praticamente nas pontas do nosso corpo a gente tem essa concentração aí. Em todo o corpo. Esse é um exemplo de como a gente trata a dor de cabeça através do pé, por exemplo, né? Então, não necessariamente no local da dor, mas distante. Então, como você perguntou, se há uma deficiência de rim ou uma deficiência de fígado, ou deficiência de baço, isso é uma terminologia muito usada dentro da medicina chinesa, nós vamos tratar os pontos correspondentes no corpo, né? Onde há cada ponto em cima desse canal tem uma função. Então, dependendo de como a gente diagnostica esse problema na pessoa, uma deficiência, um excesso, se é um problema de baço, a gente diagnostica, detecta através dos sintomas. Esse aqui é um problema de baço e tal, vamos usar esse ponto aqui que é bom. Para esse problema de baço aqui, esse outro ponto aqui que é bom. E assim a gente vai fechando um circuito. Porque não é só um baço, ou só o rim, ou só o fígado que tem problema. Às vezes, quando é crônico, está todo mundo junto. É um conjunto aí. É um conjunto, a gente vai tratando do conjunto. Não dá para a gente tratar tudo de uma vez. Tem um problema de rim, de baço e tal, vai colocar umas 50 agulhas para fechar todo mundo? Não dá. Então, nós vamos por etapa, eliminando pouco a pouco e chegando na raiz do problema. Os emocionais, né? Depressão, fobias, síndrome de pânico, tristeza, ansiedade, tudo isso a acupuntura pode resolver. É o que tem acontecido aqui invariavelmente.
É bacana, Sakura. A gente vai dar uma paradinha, nós vamos para o nosso intervalinho comercial e a gente volta. Eu quero até que você... Eu deixo, viu? Pode colocar uma agulha aqui em mim, quero ver se dói, se não dói. Testemunha para as pessoas que nos assistem que não dói. Eu sei, você é a prova viva aqui, tá bom? Você vai sair mais viva do que nunca. Tá certo, então eu vou dar uma paradinha, vou para o intervalinho comercial. Não saiam daí, eu volto já já.